Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa, guia e ilumina. Amém. Podemos nos sentar? Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse encontro que Deus esperava, que Deus marcou com cada um de nós. Que Nossa Senhora sonhou e pediu para Deus. Deus concedeu que você estivesse aqui. Deus concedeu que você fosse chamado. Que esse convite chegasse para você e que o seu coração desejasse conhecer a nossa missão. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Nós temos que crer, porque não é por acaso, Não é por acaso, foi Deus que nos chamou. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Meirelles, eu tenho 46 anos, sou casada, meu marido, gente, é o mais lindo de todos que existem na face da terra, Mas assim, quando a gente está apaixonado, o marido é sempre lindo, mesmo que já esteja carequinha, barrigudo, se tiver sem dentinho, Mesmo assim a gente continua apaixonado, ele é o melhor do mundo, Então, estejam sempre apaixonados. Eu estou casada há 23 anos, eu acho, Zezé? Porque eu nunca sei essas datas direito, Eu não tenho filhos, porque eu tenho endometriose profunda. Quem tem endometriose sabe da dor terrível que nós passamos, Mas eu sou professora, gente. E Deus me deu essa graça, para consolar o meu coração, por eu não ter filhos, porque eu não tenho filhos na minha barriga, mas eu tenho filhos espirituais que estão no meu coração. Porque toda mulher é mãe, independente dela gerar ou não, toda mulher é mãe. E ela precisa exercer essa maternidade, porque senão ela nunca vai ser feliz. E eu estou vivendo a alegria cada dia, porque eu vivencio a minha maternidade com os meus alunos. Então, eu sou professora já há 26 anos, já estou dando aula para os filhos dos meus alunos, isso quer dizer que eu já sou vó, Minhas alunas já estão trabalhando comigo. Olha só, na minha escola, eu já tive uma aluna no ano retrasado que trabalhou comigo, foi minha parceira, e esse ano vou ter mais uma aluna já que vai estar trabalhando com você. Também foi minha aluna? Não, quase, bem parecida. Eu falo que as meninas, elas mudam bastante, o rostinho. Os meninos, eles continuam do mesmo jeito, desde pequenininha tá tudo numa cara. Agora as meninas não, as meninas mudam bastante, Muda cabelo, muda o jeitinho, As meninas vão mudando. Gente, e eu estou na caminhada, dentro da renovação carismática há 30 anos. Desde os meus 15 anos eu participo da igreja, dentro da renovação de grupo de oração, de grupo de jovens. Mas essa formação da consagração, ela não é da renovação carismática, viu? Porque às vezes vocês veem aí, às vezes eu, somos do grupo de oração, falam, é a formação da renovação. Não é, é a formação da igreja. Tá? A consagração é para a igreja, para todos os leigos. Então nós somos todos chamados a se consagrar, sendo de pastoral de movimento ou não. Tá? Então nós somos igreja, essa formação é da igreja. Mas nós duas somos do movimento da renovação carismática e participamos do grupo de oração divina que acontece toda segunda-feira lá na matriz Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Então, às vezes, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de explanar as coisas é dentro da temática da renovação carismática, tá? Mas o tratado, a formação é da igreja, tá? A gente só está se identificando para vocês. E dentro da renovação, dentro do grupo de oração, na época que eu estava como coordenadora em 2012, eu estava passando assim por uma crise. Nós passamos por várias crises na nossa vida, De questionamento, às vezes nós desanimamos, não é assim? E em 2012 eu estava assim, no início do ano, eu estava desanimada. E eu estava buscando uma resposta de Deus. Porque eu já estava decidida a parar com tudo.
Porque eu não sentia mais gosto, eu não sentia mais vontade. Mesmo sendo a coordenadora do grupo de oração, né? Mesmo indo tudo bem, eu não sentia mais vontade de ir. E nós fazíamos nessa época uma escola de formação na casa de Emaús. Tanto a Zezé como eu. Só que a Zezé estava numa turma e eu em outra. Só que como a casa de Emaús era grande, a gente ia várias turmas e cada uma era dividida na escola. E eu cheguei nessa escola de formação em janeiro de 2012. E sabe quando você fala assim para Deus, Senhor, ou o Senhor fala comigo agora, ou eu paro tudo. O Senhor me fala o que eu tenho que fazer na minha vida, senão eu vou parar tudo. Então eu fui buscando uma resposta. E nós íamos para esses encontros, gente, e a gente não sabia os temas, né, Zezé? A gente descobriu o tema do encontro lá, né? Era lá que a gente descobriu. E quando eu cheguei nesse evento, o tema era o tratado da verdadeira devoção. Então, gente, para mim, a consagração foi uma resposta de Deus. Uma resposta. Um socorro de Deus. Então, isso foi a consagração na minha vida, um socorro de Deus. A mão de Deus me sustentando, me levantando, me colocando de pé, falando, não, vamos caminhar, que você não vai caminhar sozinha, você vai caminhar com a minha mãe. Então, para mim, né, foi assim que a consagração chegou na minha vida. Apesar que eu já conhecia, né, um pouco de São Luís, através desse livrinho aqui do Segredo de Maria, que foi o primeiro. Ele escreveu esse livrinho, na verdade é uma carta que ele escreveu para uma irmã, que é um resuminho do Tratado da Verdadeira Devoção. É esse livrinho. Eu já havia lido esse livrinho, eu era adolescente, mas não entendi nada. Né? E na verdade, quando eu li o tratado, também não entendi nada. Mas, como eu fiquei convicta que era o desejo de Deus para mim, a consagração, eu resolvi me consagrar. Então, eu ganhei o livro na época, li o livro, não entendi nada do São Luís Maria Leão Montfort, que ele escreve de uma maneira muito difícil, né? Então, eu não compreendi o que era consagração, mas eu não me importei, gente, eu queria me consagrar. Como eu sou muito devota de Nossa Senhora de Fátima, a minha vida toda eu fui devota de Nossa Senhora de Fátima, então eu queria me consagrar no dia 13 de maio. Então, no dia 13 de abril, eu comecei esses exercícios espirituais que tinha que fazer, fiz, gente, sem entender nada, mas o desejo do meu coração era tão grande de me consagrar, que eu não queria nem saber. Eu falei, depois eu aprendo, eu vou fazer. Então eu fiz tudo isso sozinha, tinha poucas coisas na internet naquela época, tá? Não tinha esses cursos que a gente tem hoje, então tinha pouca coisa, e eu fiz os exercícios, me consagrei no dia 13 de maio, e aí eu fiquei tão empolgada que eu contagiei a Zezé, e aí no ano seguinte a Zezé também se consagrou, né? Ela se consagrou em dezembro. E aí nós duas nessa toada, a gente ficava buscando, mas como viver a consagração? Porque na verdade a gente não sabia, tinha se consagrado, mas não sabia. Como a gente vive? Como a gente reza? Como a gente se comporta? Como que é agora? E a gente, mesmo consagrado, não sabia o que tinha que fazer. Só que chegou uma época da nossa vida, olha quanto tempo depois, hein? Eu me consagrei em 2012, em 2013. E depois, lá em 2021, né, um ano depois da pandemia, o padre Humberto me chamou e falou assim, Fabiana, tem muita gente querendo se consagrar, mas eu não quero que eles se consagrem sem saber o que eles estão fazendo. Então, eu quero que você prepare uma formação para a consagração do tratado. E eu falei, Jesus, o que nós vamos fazer? Eu falei, tá, eu só vou se vocês quiserem comigo. Sem a Zezé, eu não vou, né? Então, fui eu e a Zezé, coloquei a proposta, a Zezé, vamos rezar, porque eu não sei nem por onde começar. E aí, gente, um sábado de manhã, eu também sou muito devota de São José, sou apaixonada por São José, sou consagrada de São José também, né? Eu falei assim, São José, o Senhor é o primeiro escravo de mim, né? O Senhor serviu e amou a Virgem Maria e a Jesus como ninguém. O Senhor é um modelo. Então eu quero te entregar essa informação que o Padre pediu. Eu quero te entregar, eu quero pedir socorro. Vem nos mostrar como é que a gente tem que fazer essa consagração, essa formação. Gente, eu fiz essa oração de manhã, no sábado.
11 horas da manhã, bateu na minha casa os menininhos lá dos Arautos do Evangelho. Vocês sabem quem são os Arautos do Evangelho? É tudo que passou por mim e vem com Nossa Senhora de Fátima, né? Como eu tenho contato com eles, eles foram na minha casa fazer visita e levaram a imagem. E aí, conversando com eles ali, e comentei da formação que o padre tinha pedido para a gente. Ah, mas eu disse, nossa, você sabia que na nossa plataforma tem um curso gratuito sobre a consagração? Sobre o tratado da verdadeira devoção com o padre Ricardo Passo? Eu falei, sério? Gente, eu falei, São José, São José. Você quer uma graça? Pede para São José também, gente, porque ele é escravo de Maria. Ele, né? Jesus também não teve nada a ele, não. Eu pedi de manhã, 11 horas da manhã, São José deu curso. Então, nosso socorro foi essa plataforma, né, que é a plataforma Reconquista. Vocês também podem entrar lá com o padre Ricardo Basso. Só que o padre Ricardo dá esse curso que nós vamos dar para vocês em 28 encontros. Vocês imaginam que vocês ficarem vindo aqui 28 vezes? Né? Então, eles me usam para cada verdadeira devoção. Ele explica ponto a ponto. E antes desse tempo, Deus apaixonado, porque a gente se fala que é uma gracinha, ele é uma bênção de Deus, uma unção, e extremamente apaixonado por Nossa Senhora. É encantador se fazer o curso com ele. Só que são 28 encontros. E aí, Deus nos inspirou, nos iluminou, nos conduziu, e nós conseguimos resumir todo esse encontro do padre Ricardo. E aí nós passamos para vocês esse encontro, que este ano, né, nós estamos fazendo aí com 9 encontros. A gente fazia com 5, mas a gente percebeu que estava muito pesado, né, Gisele? Estava muito corrido. Então, por isso que este ano vocês estão fazendo, eu vou fazer com 9 encontros, tá? Mas vai ser muito melhor, vocês vão perceber isso, vai passar rapidinho, tá? Mas olha só, de 28 passou para 9. Então foi graça de Deus para nós. E, como eu disse, vocês podem também fazer esse encontro lá da plataforma. Vocês podem fazer um encontro, essa formação com a Ela e Maria. Pessoal, vocês sabem, Ela e Maria Oficial tem lá o curso de consagração, tem 2, né, tem de 2023 e de 2000, agora 2024 que começou também, fez outro já, está pronto. Tem do pessoal do Exército de São Miguel, tem o padre Paulo Ricardo. Gente, tem vários. Então, vocês podem fazer esse curso que a gente está fazendo aqui pela internet, se vocês quiserem. Por que a gente oferece presencial? Porque tem gente que não gosta de fazer pela internet. Sim ou não? Tem gente que não tem paciência, que não gosta de fazer. Então, nós oferecemos o presencial. Porém, nem esse você é obrigado a fazer. Você não é obrigado a fazer para se consagrar. O que você é obrigado a fazer para se consagrar é ler o tratado e fazer os 30 dias de exercícios espirituais. Essa é a sua obrigação para se consagrar. Sem isso, você não pode se consagrar. Mas essa formação, você faz se você quiser, né, Zezé? Nós te ajudamos a entender o tratado. Aí a opção é sua. Se você quiser entender, né? Aí você vai fazer o curso com a gente. Permaneça os 9 encontros. Senão você faz sozinho. Não tem problema nenhum. Tá? A gente coloca isso bem claro, porque às vezes a pessoa tem que fazer o curso para me consagrar. Não, você não tem que fazer o curso. Você faz o curso para você compreender. Você faz o curso para você tentar começar do jeito certo, não do jeito que o Zezé começou, e a gente nem sabia o que estava fazendo. Então, com o curso dessa nossa formação, você consegue começar de um jeito melhor. Ainda dá medo? Tá? Né? Ainda não dá para entender algumas coisas? Ainda não dá. Mas a gente, vocês vão começar melhor do que nós começamos. A gente está no escuro, gente. A gente está no escuro. Eu acho que nós nem vivemos a consagração até a formação. A formação nos presente de Deus mais para nós do que para vocês que fazem. Porque nos ajudou a viver muito mais. Nos ajudou a mergulhar no tratado. Tá? E aí nós não temos só o estudo do Padre Ricardo, a gente acompanha com o Hélio Maria também, com o pessoal do Exército de São Miguel. O Hélio Maria, gente, é uma graça. Pensa no homem de Deus, um exemplo, um modelo a ser seguido em relação à Mariologia, à consagração. É um homem extremamente sábio e simples. É um gigante em relação a Nossa Senhora, o conhecimento a ela, e uma humildade. E a gente manda mensagem para ele, né, Zezé? Ele responde. A gente sente tão assim importante, né?
Você, meu Deus do céu, homem tão sábio. Ele responde pra gente. Ele te preserva isso, é uma graça. Então, tudo isso é presente de Nossa Senhora. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem como é que a consagração chegou na nossa vida. Então, foi dessa maneira. Para mim, foi uma resposta de Deus. Foi um socorro de Deus. E, gente, que bom que chegou. Porque senão eu não teria suportado tudo que eu passei na minha vida. Com meu pai sofreu um acidente uns anos atrás. Ficou 4 anos na cama usando fralda, com Alzheimer, sendo cuidado, sem às vezes conhecer a gente, e Nossa Senhora lhe sustentando, porque senão a gente desmorona. A gente desmorona com uma unha cravada, inclusive. Senão a gente não tem socorro de Deus. Então Nossa Senhora é uma presença constante com a gente. E é isso que vocês vão ver em todo esse curso, tá? Bom, então entrando dentro da formação, quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção? Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de São Luís Maria de Montfort. Quem já conhece São Luís? Levanta a mão. Já ouviram falar de São Luís? Quem já é consagrado? Levanta a mão. Vocês estão vendo que os consagrados têm de como fazer, A gente tem umas lá também que faz 4, 5 vezes para a gente, já fez todos os encontros, Fez online, faz presencial, Porque quer cada vez mais aprender, tá? Mas é assim mesmo. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês quem que é São Luís. Porque quando a gente vai no médico, a gente não quer saber se esse médico é bom, se ele é estudado, se ele faz curso, assim. A gente quer saber aonde nós estamos indo confiar na nossa saúde, sim ou não? Eu, pelo menos, quero saber. Mas é uma pessoa que se preocupa, que estuda, que vai atrás. Então é a mesma coisa. Vou fazer um curso, vou me consagrar a Nossa Senhora. Mas quem inventou isso? E quem não é? Ele, na verdade, ele não inventou. Depois, se você vai aprofundar um pouquinho mais. Quem inventou a consagração, sabe quem foi? Jesus. Gente, vocês vão ficar tão apaixonados por Jesus e por Nossa Senhora. Vocês vão amar o curso. Mesmo que chegue ao final, você não se consagra. Tá? Mesmo que chegue ao final do curso, você fala assim, não estou preparado, não vou me consagrar. Não tem problema. Você vai chegar ao final do curso diferente do que você vai conhecer hoje. Pensa no que você conhece hoje sobre Nossa Senhora, sobre Jesus também, porque a gente fala, velho. A gente vai chegar ao final desse curso, você vai estar mais apaixonado por Deus. Você vai estar mais apaixonado por Nossa Senhora. Porque a gente só ama aquilo que conhece. Sim ou não? Então vocês vão conhecer. Vocês vão conhecer essa mulher magnífica e é através desse santo maravilhoso que é São Luís. Então São Luís escreveu o tratado e esse homem de Deus nasceu em 1673 e faleceu no dia 28 de abril de 1716. Gente, por isso o tratado tem essa linguagem difícil, porque São Luís no ano de 1700 ele escreveu esse livro. Então, por isso tem essa linguagem antiga, essa linguagem conservadora, São Luís é bastante conservador. É difícil da gente entender, porque era outra época. Porém, Deus vem trazendo sim para a nossa atualidade. Por quê? Nunca se ouviu falar tanto de consagração a Nossa Senhora como nos dias atuais, sim ou não? A gente escuta com Frei Gilson, escuta com o Exército de São Miguel, escuta com o Padre Paulo Ricardo, escuta nas igrejas da consagração de Nossa Senhora. E nunca se ouviu tanto as pessoas rezarem o rosário. Vocês estão percebendo esse movimento na nossa igreja? Vocês estão percebendo esse movimento na nossa sociedade? Por quê? Porque é apelo da Virgem Maria. É apelo. E isso só está acontecendo por quê? Para que o reino de Jesus venha. Para que o reino de Jesus venha. Precisa se estabelecer, o que Nossa Senhora falou em Fátima? Precisa se estabelecer a devoção ao Imaculado Coração de... Então é essa devoção. Então São Luís, ele traz para nós todo esse conhecimento da Virgem Maria. Gente, e ele era de uma família muito grande, Eles tiveram 18 filhos, porém 9 faleceram. E dos outros 9, São Luís virou padre, Teve São Luís que virou padre, mais 2 entraram na Ordem de São Domingos, e uma irmã também virou freira, e morreu em odor de santidade.
Inclusive essa irmã, ela era a predileta de São Luís. Ele chamava essa irmã para ir rezar o terço com ele, né? Então, desde pequeno, São Luís já é devoto da Virgem Maria, apaixonado por Nossa Senhora e por Nosso Senhor. São Luís, quando ele foi crismado, ainda adolescente, ele acrescentou ao nome dele Maria. Então, o nome dele não tinha Maria, era Luís Grignon. Na verdade, era só Luís Grignon, porque Montfort era o lugar onde ele morava, lá na França. Então, ele acrescentou o nome de Maria. Por isso que tem gente que se consagra e acrescenta o nome de Maria, né? Que nem o Hélio falou, acabou ficando Hélio Maria. Mas o nome dele só é ele. Então, tem gente que acrescenta. É obrigatório isso? Não, de forma alguma. É só se você quiser. Tá? Mas São Luís quis. Então, quando ele se crismou, ele foi o primeiro que fez isso, né? Ele acrescentou o nome de Maria no nome dele. Tá? Depois disso, Nossa Senhora pediu para ele ser padre. Tá? Então, São Luís obedeceu e entrou para o seminário. E quando ele entrou para o seminário, gente, colocaram ele de bibliotecário. Olha a providência de Nossa Senhora. São Luís foi para a biblioteca. E a biblioteca da França era uma biblioteca antiga, tem muitos escritos importantes. E na verdade foi lá que São Luís ouviu a primeira vez, leu a primeira vez sobre ser escravo de Jesus por meio de Maria. Foi ali que ele aprendeu sobre a consagração. Não é uma invenção de São Luís. Como eu disse, é uma invenção de Jesus. Mas os primeiros escritos, São Luís aprendeu a vida da biblioteca. Então, foi por acaso que Deus colocou ele como bibliotecário? Sim ou não? Não. Colocou ele ali exatamente para ele ter esse conhecimento. Como ele era um homem inteligente, ele leu todos os escritos e ele guardou e formulou, todo esse tratado com a unção do Espírito Santo pelo conhecimento que ele já tinha ali na biblioteca. Os estudiosos de São Luís dizem que quando ele se formou padre, aos 27 anos, ele se ordenou sacerdote, ele ficou o dia todo em oração diante do Santíssimo e diz que a primeira missa dele, gente, ele parecia um anjo. E brilhava. Era uma coisa assim muito profunda, de tão devoto, de tão entregue que ele estava nessa consagração, nessa ordenação sacerdotal. E São Luís só foi padre por 16 anos. Ele morreu muito cedo, São Luís, com 44 anos somente. Ao longo de toda a história da nossa igreja, vários papas usaram os escritos de São Luís para escrever suas encíclicas. Então, Papa Pio X, Papa Leão XIII, todos eles, Papa Pio XII, eles escreveram as encíclicas usando o Tratado da Verdadeira Devoção, usando os livros de São Luís, que não foi só o tratado que ele escreveu. São Luís escreveu, como eu disse para vocês, esse aqui, O Segredo de Maria, que foi uma cartinha que ele escreveu para a irmã. Ele escreveu esse aqui, O Amor, a Sabedoria Eterna. Escreveu esse aqui, O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário. É maravilhoso esse livro. E esse aqui eu falo que é um livro que dói, Carta Circular aos Amigos da Cruz. Esse livro dói. Chama o livro que dói? Esse aqui. Esse livro dói, tá? Porque São Luís chama a gente para amar a cruz. Então é Carta Circular aos Amigos da Cruz. Para ser amigo da cruz, é um livro que dói. Mas é muito bom. Mas, seu livro importantíssimo é esse aqui, O Tratado da Verdadeira Devoção. E só por esse, várias pessoas importantes, como o professor Felipe Aquino, o padre Paulo Ricardo, que são autoridades ali na teologia, eles dizem que São Luís deveria ser doutor da igreja. E ele não é, gente? Ele não é. Ele deveria ser doutor da igreja simplesmente por esse escrito, pela grandiosidade do Tratado da Verdadeira Devoção. Ele deveria ser um doutor da igreja. E, para ilustrar bem, nós temos aí a figura de São João Paulo II, que tinha o Tratado da Verdadeira Devoção como livro de cabeceira. E o próprio São João Paulo II disse numa entrevista que o tratado foi um divisor de águas na fé dele. Foi um divisor de águas. Porque antes de ler o tratado, ele achava que se ele amasse muito Nossa Senhora, ele ia ofender Jesus. Quem pensa assim? Às vezes a gente não pensa assim.
Se a gente conversar muito com Nossa Senhora, a gente vai ofender Jesus. São João Paulo II também pensava isso, mas quando ele leu o tratado, ele entendeu que quanto mais ele amasse a Virgem Maria, mais ele estaria amando Jesus. Quanto mais ele honrasse Nossa Senhora, mais ele estaria amando Jesus. E isso são palavras de São João Paulo II, viu, gente? Vocês viram que o pontificado dele foi todo consagrado à Virgem Maria. Ele tinha aquele lema totus tus, né? Todo teu. Então, São João Paulo também sempre levava Nossa Senhora em todos os lugares, né? Sempre colocava Nossa Senhora à frente. Tá bom? São Luís, ele foi muito perseguido, viu, gente? Muito perseguido. Ele tinha o sonho de evangelizar no Canadá, de fazer grandes coisas. São Luís andava a pé em todos os lugares, normalmente descalço, usava roupas velhas. Diziam-se que os mendigos tinham adorado São Luís, para o Por quê? Ele tirava essa roupa da lavoura e dava para os pobres. Ele ia pedir esmola nos lugares e uma vez ele foi pedir esmola no convento. Diz que ele bateu na porta e falou: dá-me esmola em nome de Jesus. As freirinhas de Deus negaram a esmola para ele. Negaram. E ele foi embora. Aí disse que uma freirinha falou assim: é Padre Luís. Aí foram correndo atrás dele. Padre Luís, volta aqui. Vem, vamos comer. Ele disse: não, se vocês não derem esmola em nome de Jesus, por que não dar esmola em nome de Luís? Né? Então é tudo para a gente aprender, né? A vida dos santos é para a gente aprender. Então São Luís, gente, ele teve essa vida muito entregue a Deus e ele desejava evangelizar. São Luís amava tanto Jesus que ele queria, lá no Canadá, ele também queria ir porque ele queria dar a vida dele. E ele foi pedir ao Papa essa permissão para poder ir evangelizar. Porém, o Papa negou. Falou: não, Luís, você vai voltar lá para a França, porque é lá que precisa da sua evangelização. Deu uma cruz para ele, abençoou a cruz, falou: vai lá e evangeliza. Por quê? Naquela época tinha os hereges, jansenistas, que queriam destruir a igreja. O Papa enviou São Luís para evangelizar neste lugar. E ele voltou na obediência, e ali foi o lugar onde mais houve a evangelização de São Luís. E depois, gente, quando teve a Revolução Francesa, lá em 1788, também foi o lugar onde mais teve mártires. Porque a fé daquele povo era alicerçada em Deus. Era alicerçada. Né? Porque foi o lugar onde São Luís evangelizou. Não sei se vocês se lembram, quando a gente estuda sobre a Revolução Francesa no ensino médio, é muito lindo. Eles falam dos ideais de igualdade, fraternidade, igualdade, fraternidade e liberdade. É tão lindo, gente, na escola a gente ouve isso, né, da Revolução Francesa. Né, a gente até pensa: nossa, a gente tem uma Revolução Francesa aqui, porque é ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, é tudo muito lindo. Só que o que eles faziam lá na França? Eles pegavam os padres, prendiam, as freiras prendiam, pegavam a roupa dos padres, colocavam em cavalos para tirar sarro da igreja, e desfilavam com os cavalos vestidos com as roupas dos padres. A Revolução Francesa foi o que mais matou padre. E nesse lugar, lá na Vendéia, na França, foi o lugar onde eles mais deram a vida nessa época para defender a igreja. Porque era um povo alicerçado na fé, né? Porque foi São Luís que evangelizou aquele lugar. Então, por trás de muitas ideologias, tem muita coisa escondida, né? E isso não é mostrado nos livros de história para os nossos jovens na faculdade, na escola, né? Isso a gente vai descobrindo depois. Então, gente, depois de tudo isso, né, São Luís, ele evangelizava muito, a pregação dele era poderosa, ungida, levava o povo para a conversão, levou uma vez um exército inteiro à conversão, os soldados foram rezando, chorando, pedindo perdão a Deus. Então havia, assim, uma verdadeira conversão quando ele pregava, e ele falava de conversão e de Nossa Senhora, né, da oração do terço e da consagração. E quando São Luís começa a sofrer ataques, ele coloca lá no tratado, no ponto 114: prevejo que muitos animais prementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito, e aquele
a quem o Espírito Santo se serviu para compô-lo. Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. São Luís teve essa revelação, gente, aqui no ponto 114. Então ele fala que ele viu vários animais querendo destruir o livro, ou destruí-lo, ou pelo menos esconder o livro numa arca. Realmente o diabo não conseguiu destruir o livro, mas ele escondeu o livro. Sabe por quanto tempo esse livro ficou escondido? 130 anos. Esse livro ficou escondido 130 anos, como São Luís previu. 130 anos escondido. Por que o diabo fez isso, gente? Esse livro aqui é qualquer coisa? Não. Esse é um livro muito importante, por isso que ele é difícil de ler. Né? A gente começa a ler e não consegue terminar, fala que não entende, porque ele é um livro importante. Porque ele nos leva para Deus. Então, que nós possamos, colocar o nosso coração mesmo diante de Jesus e pedir que Ele venha nos fortalecer nessa formação. Nos fortalecer nessa formação. Né? Depois que São Luís foi tentar envenenar São Luís, matar São Luís, mas aí ele morreu bonitinho lá com 44 anos de pneumonia. Tá? O tratado hoje já tem 300 anos, mais de 300 anos, e que nós não façamos o que o diabo fez, né? Pegar o tratado e esconder na gaveta. Não podemos fazer isso. O tratado precisa ficar diante de nós. E para terminar, né, eu vou colocar uma palavra de 1 Coríntios aqui, onde São Paulo diz para nós: nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem assim muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Meus irmãos, que você tenha força de vontade para ficar essas 9 semanas com a gente. Força de vontade para ler o tratado, porque essa é a nossa obrigação para se consagrar. Eu não gosto de ler, não tem problema nenhum, tem audiobook, você escuta o tratado, não tem problema. Você escuta, não tem desculpa. Ou você lê ou você escuta, né? Mas precisa cumprir essa, é a única tarefa que nós temos, tá? É a leitura do tratado, ou escutar o tratado. E depois fazer os 30 dias de exercício. Mas isso vocês vão sabendo mais um pouquinho depois. Tá bom? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.